Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus Cristo estejam sobre nós nessa noite, amém? Amém? Deixa eu me organizar aqui rapidinho. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Domingo não estive pela manhã nem pela noite. Parece que já tem um mês que a gente não vê a igreja. Porque faz falta, né? A gente está junto, congregando. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Mais uma vez, continue falando, né? Efésios 6. Do 10, vamos ler juntos, tem uma só voz? Do 10 ao 18. Vou ler aqui que eu estou sem ali. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Bom, um texto relativamente grande, né? Obrigado, querido. Boa noite. Deus te abençoe e te pague. Amém. A ideia, o tema, né, dessa mensagem é: estamos em guerra. Né? Eu falei que, né, quando a gente estava orando, que alguém me inspirou. Não vou entregar, porque se a mensagem não for muito boa, não vai ter culpado. Mas a palavra não volta vazia, né? Então queremos que Deus falará aos nossos corações. E na última vez eu falei sobre a manutenção preventiva do corpo, né, como templo do Espírito Santo. E hoje, nessa noite, eu vou falar sobre essa questão da guerra espiritual. A gente hoje muito falar, né? O pastal está em guerra com o pastal, nação contra nação, reino contra reino. E com a gente não é diferente. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente entra numa batalha constante, né? E o texto de Efésios, Paulo está preparando a igreja aos Efésios para essas batalhas que a igreja iria enfrentar. A preocupação de um pastor com a igreja, falando: vocês vão passar por dificuldades, existe uma estratégia para vencer as batalhas que vocês vão enfrentar, e essa estratégia é usar uma armadura. Sei que muitos irmãos já conhecem esse texto, a gente ouve bastante, mas a gente vai trazer esse texto mais uma vez aos nossos corações para que a gente saiba de que maneira nós devemos guerrear as guerras que estão diante da gente. Então Paulo prepara, ele dá ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 a 8 vestimentas. Eu botei de 7 a 8, depois eu vou explicar porque eu falo de 7 a 8, né? Tradicionalmente nós temos 7 ali, mas eu coloquei mais uma por causa do texto que a gente tem. De vestimentas que a gente precisa usar para enfrentar as batalhas que a gente precisa guerrear. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, é um tema um pouco delicado não, porque nós temos, a gente, ser humano, a gente é um pouco extremista, né? Ou a gente nega a existência, a gente que eu digo sociedade, né? Ser humano,
negamos a existência de Satanás, falando que Satanás não existe. Isso é uma tendência mais dos, a quem chama de humanistas, né, que é a pessoa que crê que o ser humano tem controle sobre a vida, fomos criados e largados no universo, e nós somos responsáveis pelas nossas, nós vamos conduzir nossa vida sem, tem alguns até pregando que não haverá condenação, né? E o outro extremo são as igrejas neopentecostais, que só falam de Satanás, do demônio, e o culto é voltado muito mais para o diabo do que para a glória, né, e para a ênfase no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esses extremos, e a gente vai tentar criar um equilíbrio, porque a palavra de Deus é uma palavra, ela é equilibrada, ela é racional, nós não precisamos ir de um extremo ao outro, a gente precisa estabelecer para a sociedade um comportamento adequado, porque nós somos exemplo, e como exemplo nós precisamos viver a palavra. Um dos pontos da armadura, os irmãos sabem que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então nós precisamos viver a palavra, saber viver, saber colocar em prática, ensinar à sociedade o que é ser cristão, e isso se dá também nas batalhas que a gente enfrenta, nas batalhas espirituais, e nós vamos tratar disso. Nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que tem todo o poder, e que quer que a gente usufrua desse poder, que a gente saiba usar esse poder. E a armadura de Deus é uma arma, ela tem poder para vencer batalhas, e a ideia dessa reflexão é justamente essa. Paulo oferecendo, né, abrindo os olhos da igreja de Éfeso, de como usar, habilitando a igreja a vencer essas batalhas. Então, essa é a intenção dessa mensagem, e espero que Deus ele continue falando aos nossos corações através desse texto mais uma vez, tá bom? Vamos lá, né? A primeira, a gente precisa entender que que Deus, o Deus que nós seguimos é um Deus que ele é Espírito, né? A gente tem isso em João capítulo 8, quando Jesus ele fala, né? Deus é Espírito é João 8, né? Isso, João 4, perdão, com a mulher samaritana. Fala, Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele está afirmando um Deus que nós não vemos, né, que é pela fé, a relação ela é pela fé. Nós temos também um texto de Eclesiastes que diz que o corpo ele volta para o pó da terra e o espírito vai para Deus, afirmando, né, o autor de Eclesiastes, que nós temos um espírito também, nós temos um Deus que é espírito, nós também somos espírito, e nós lutamos contra seres, como o texto que nós lemos, seres espirituais. Nós temos o texto de Colossenses, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. A Bíblia ela não relata em que momento Satanás, seus anjos, os anjos celestiais, né, o céu e todas as coisas celestiais foram criadas. A Bíblia não relata quando isso aconteceu, porque Gênesis começa o relato, né, da criação da terra, das coisas visíveis, mas Deus criou. A gente vê Paulo afirmando a responsabilidade da criação das coisas invisíveis por Deus, né? Então os anjos, né, os anjos obedientes a Deus, os desobedientes que seguiram Satanás, eles também foram criados por Deus e são espírito. Percebem que a dinâmica ela é espiritual. Nós cremos no Deus Espírito, nós temos nosso espírito que vai voltar para Deus quando nós morrermos, e nós temos os principados e potestades contra quem lutaremos. A primeira pergunta, né, que eu fiz nessa reflexão é justamente essa: quem é o nosso inimigo e qual é a sua intenção? O texto ele vai dizer isso. O texto vai falar de Satanás e diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebe que é uma luta que a gente não vê com os olhos físicos. Muitas vezes a gente olha para alguém e a gente tem aquela pessoa como um inimigo da igreja, né? Não, porque o político tal é inimigo da igreja. Já ouviram isso? Né? A gente não pode votar em fulano de tal porque ele é inimigo da igreja, né? É fato que algumas pessoas se opõem ao evangelho, mas as pessoas que se opõem ao evangelho, elas podem ser um cristão amanhã. Paulo é um deles, né? Se as pessoas, né, de Jerusalém ali na época hostilizassem Paulo por ele ser um perseguidor, ele não seria, ele até foi em certo momento, né, foi visto como um inimigo da igreja. Houve dificuldade de entender, mas isso assim, quando a pessoa ela é vista, né, como um inimigo da igreja, a graça de Deus ela superabunda, né? A gente consegue perceber a graça de Deus superabundando na vida de uma pessoa que perseguia a igreja. Então a nossa não são pessoas. É difícil entender isso quando alguém está perseguindo a gente.
Isso faz parte da nossa humanidade, olhar para alguém e perceber um inimigo, se essa pessoa quer o meu mal. Então, a gente precisa dessa sensibilidade, né, dessa orientação de Paulo à igreja, para os Efésios, né, de que não são pessoas. Qualquer ser humano hoje, vivo, ele está sujeito à salvação. Nós não sabemos, né? Nós não conhecemos os eleitos predestinados para a salvação, nós não conhecemos. Então, nós pregamos o Evangelho. Eu acredito que a estratégia de nós amarmos o inimigo é justamente essa, né? Dele ser alvo da graça de Deus e também ser passivo da salvação, assim como nós fomos. Russell Shedd, né, um pastor que eu gosto muito, ele tem um livro que ele fala de 3 inimigos nossos, né? Ele não fala só de Satanás, ele fala do diabo, ele fala da carne e fala do mundo. 3 inimigos de nós seres humanos. Quando ele fala do mundo, né, ele está falando das riquezas, né? A parábola do semeador, ela vai dizer que tem uma semente que nasce no solo e as riquezas do mundo, né, o atraem. Então, nós temos um dos inimigos são as riquezas, né, os prazeres que o mundo oferece. O outro é a própria carne, e Paulo aos Gálatas vai escrever isso. Ele fala que a nossa carne milita contra o espírito contra a carne. Mas hoje nós vamos falar especificamente de Satanás. O texto vai dizer que Satanás, ele lança setas inflamadas contra nós. E ele tem uma estratégia bem clara, que o texto vai dizer, no versículo 11, diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 diz, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mal e permanecer inabaláveis. 2 versículos dizendo que Satanás está tentando nos desestabilizar. Paulo está escrevendo para a igreja permanecer firme, porque viriam setas de Satanás para derrubar a igreja. Aí fala assim, o importante, né, a gente conhece. A Bíblia, ela não as pessoas falam assim, Satanás não existe porque a Bíblia fala muito pouco, é muito superficial os textos que falam de Satanás, porque o objetivo de Deus era revelar a si próprio. A gente vê muito nos filmes de Hollywood, metade do filme é falando do vilão, metade do filme é falando do mocinho, né? A dinâmica de um filme de ação é mais ou menos isso, é explicando o poder e a capacidade do inimigo para supervalorizar a habilidade do mocinho, né, de vencê-lo. A Bíblia não é assim. A Bíblia fala de um Deus todo-poderoso, a Bíblia vai falar de Jesus de capa a capa. São poucos os textos que falam de Satanás. Eu entendo que é estratégico justamente porque a ênfase não é dele, né? A ênfase é de Cristo, a glória é de Cristo. Mas nós temos pequenos textos que vão abrir os nossos olhos para a estratégia de Satanás. O próprio nome de diabo, né? Diabo é caluniador, aquele que faz falsas acusações. Satanás é um enganador, o pai da mentira, aquele que quer nos enganar. Então é interessante, né? É estratégico nós conhecermos contra quem nós estamos lutando, para saber aonde ele quer nos atingir, aonde Satanás quer atingir a igreja. Então, a ideia é essa. É importante a gente saber também, conhecer Satanás e aquilo que a Bíblia fala a respeito dele, é que ele não tem autoridade sobre a nossa vida, né? Isso, em alguns textos nós vemos isso. Alguns podem dizer assim, meu marido, ele adulterou, pastor, ora pelo meu marido, que ele adulterou porque Satanás tomou o corpo dele e usou ele para adultério, né? Isso aí a responsabilidade humana, ela não está sobre Satanás, está sobre a gente mesmo, né? Nós temos responsabilidade sobre as nossas ações e nós precisamos entender que Satanás, ele não tem autoridade sobre a vida do cristão. A gente vê isso em Jó, né? Bem claro, o texto de Jó é claro. Satanás, para fazer alguma coisa com Jó, ele precisou da autoridade de Deus. Nós temos textos como João 10, que diz que aquele que está na mão de Deus, ninguém pode tocar. Tem um canto de Ana, que é um canto muito legal, eu registrei aqui, que ela diz assim, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. A autoridade está na mão de Deus, sobre a nossa vida, ninguém pode tocar em nós. Aí fala assim, poxa, por que falar de armadura então? Porque a gente precisa lutar, nós temos a nossa parte, nós temos a responsabilidade humana no desenvolvimento da vida cristã. O bom da batalha espiritual é que a gente tem um Deus todo-poderoso, a gente tem um adversário limitado, limitado pela autoridade do nosso Deus. Então, na dinâmica da nossa vida e nas batalhas espirituais que a gente vai enfrentar, a gente tem uma confiança, né? E a gente vai ver isso no relato
da armadura de Deus. A gente vê que Satanás está tentando nos confundir a igreja. Tem um salmo que eu sou muito fã, é o Salmo 133, que ele diz que aonde há união, ali também há a bênção e a vida da parte de Deus. Satanás, a estratégia dele é justamente trazer confusão, porque nós temos também Tiago, capítulo 3, ele diz que a sabedoria do mundo, ela é demoníaca, e ela serve para trazer confusão e inveja. Percebe que a ação, a sabedoria dos demônios é trazer confusão, e a gente vê muito isso, né? A estratégia de Satanás dentro da igreja é justamente na confusão, na falta de comunicação. Eu lembrei muito por causa a gente teve um encontro de missões, né? Teve uma dinâmica lá, e justamente foi o ambiente onde surgiu a ideia dessa reflexão, porque justamente a ideia de Satanás dentro da igreja, do cenário da igreja, é justamente trazer confusão, para fazer a gente não caminhar, permanecer firme na balada e permanecer de pé, permanecer caminhando, permanecer lutando. A ideia de Paulo, no texto eu entendo que a ideia de Paulo é justamente essa, é uma igreja que não para, é uma igreja que está caminhando, é uma igreja que está firme, e as estratégias de Satanás para derrubar a igreja, elas vão fracassar. Por que vão fracassar? Porque nós vamos usar as armaduras de Deus para combater as setas de Satanás. Então, assim, quem vencerá essa guerra? A gente já falou quem é Satanás e qual é o objetivo dele. Agora, o legal, né, da palavra de Deus é o spoiler, né? Apocalipse, o spoiler é bom, tem gente que não gosta, eu gosto. Quando eu vejo um filme, fala assim, a pessoa fala assim, não vou falar não, porque para você não saber. Eu falo, não me fala que eu quero saber o que aconteceu. Não tem dificuldade nenhuma, zero. Porque eu gosto de saber o final, talvez seja... Não sei explicar, né? Mas eu gosto, não sei se todos aqui, né? Tem gente que gosta de surpresa, eu não gosto de surpresa não, gosto de coisa tudo planejado, né? E saber o que vai acontecer. Deus faz isso com a gente, né? Ele diz o que vai acontecer no final, e fala assim, vocês estão em guerra, né? Nós temos aqui os inimigos que nós vimos, nós estamos guerreando, hoje nós estamos falando do nosso adversário que é Satanás. Ele vai dizer, vocês vão vencer essa guerra. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Aí Apocalipse 20, né, vai dizer que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Satanás, ele não vai ser julgado. Satanás já está julgado. Ele já está condenado. Ele fala assim, não, por que Deus não perdoa Satanás? Não sei se vocês já ouviram, né, essa pergunta. Não, porque Deus, ele é amor, por que ele não perdoa? Deus é tão bonzinho, né? Satanás já está julgado. A decisão dele de seguir a Cristo já foi tomada, dele e dos anjos, desobedientes que o seguiram. Eles já estão condenados. A palavra de Deus já julgou Satanás e seus anjos. Agora nós, seres humanos, e acredito que a inveja de Satanás é justamente essa, nós temos a oportunidade da reconciliação com Deus, né? E nós temos a oportunidade, e o texto vai dizer, de Apocalipse 20, vai dizer que, ele diz assim, os livros foram abertos, né, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Nós temos os justos e os ímpios, né, nós somos chamados de justos porque escolhemos viver uma vida, fomos justificados, né, escolhemos viver uma vida ao lado de Cristo. João 5,24 diz que nós não seremos julgados, porque Cristo tomou o nosso lugar. E em Apocalipse 20 fala que nós herdaremos, né? O finalzinho ali de Apocalipse, nós herdaremos, a batalha está garantida. No Armagedon ali, o texto de Apocalipse é bem legal, que ele fala que uma palavra de Deus vai decretar a vitória na guerra que Satanás liderará contra os escolhidos de Deus. Então a gente precisa de tranquilidade, né? A guerra, ela está vencida. Quando a gente fala de batalha espiritual, não é para trazer terror sobre a vida de ninguém, não é para amedrontar. Quando a gente lê Apocalipse, o capítulo 1 diz que felizes aqueles que leem esse livro, é para trazer alegria, porque nós temos um Deus no controle de todas as coisas, e um Deus que já decretou a vitória, né? Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória, ela está garantida em nome de Jesus. Mas então por que lutar? Porque nós temos a nossa parte aqui. Deus nos dá aquilo que nós precisamos fazer. Existe uma guerra que nós precisamos guerrear, e existem armas que nós precisamos usar. Eu vou falar aqui rapidamente das 7, objetivamente, pretendo não me alongar, mas só para a gente entender um pouquinho da função de cada arma que a gente precisa usar. A primeiro texto vai falar do cinto da verdade. O cinto, ele tinha a função de segurar a espada, né? Então, a verdade na vida do cristão, ela começa desde a salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque o primeiro passo que nós damos para entregarmos nossa vida a Cristo é a confissão de pecados.
é sermos verdadeiros com Deus, falar assim: Senhor, realmente eu errei, né? Eu falhei nesse ponto, eu vivi uma vida distante do Senhor, e eu preciso de salvação. Isso é o reconhecimento, é confissão de pecados, é arrependimento. A gente tem dois reis que retratam bem isso, que é Saul e Davi. Saul, quando o pecado dele é confrontado, né, ele aponta para os soldados, ele fala que a culpa não é dele, ele está preocupado consigo mesmo. E Davi, quando é confrontado por Natã, ele reconhece: eu pequei, ele assume o erro dele. A verdade, ela é primeiro, é estratégica nessa escolha de Paulo na armadura de Deus, porque a gente precisa começar com a verdade. A verdade, ela gera credibilidade para a pregação da palavra. A ideia de nós segurarmos a espada, né, no cinto, né, que é o cinto da verdade, é justamente a gente ter credibilidade para usar a palavra, porque a palavra de Deus diz que Satanás é justamente o pai da mentira. Para a gente começar a usar a armadura de Deus, a gente precisa abrir mão da mentira, né? Existe em momentos que a gente até é tentado, enquanto cristãos, né, a dizer a verdade, porque a gente precisa pagar um preço por dizer a verdade, mas é o primeiro passo da vida cristã, o primeiro passo da caminhada é a verdade, em oposição até aos fariseus, que Jesus chama eles de filhos, o pai da mentira era Satanás, né, que eles eram filhos de Satanás. Isso está em João, não lembro o texto, né, Jesus chamando eles de filhos de Satanás, né, porque Satanás, que era o pai da mentira, eles falam que é homicida desde o início, porque enganou Adão e Eva, né, trazendo a morte à humanidade. Então, o primeiro é a verdade, é a sinceridade, é a ausência de hipocrisia para a pregação do Evangelho, né, para nós portarmos a espada junto com a gente precisa disso. Então, essa é a primeira estratégia. Nós somos filhos de Deus porque fomos libertados pela verdade. Jesus, e esse texto aqui de Efésios 6, o texto lá é aletheia, é o mesmo que Jesus diz, né, que eu sou o caminho, a verdade, é o mesmo texto que Jesus se identifica, né, como sendo a verdade. Então nós precisamos de sinceridade nas nossas ações. É a primeira arma que nós usaremos contra Satanás, que nós devemos usar, é a verdade. Verdade acima de tudo, né? A verdade, ela precisa estar presente em nossas vidas e nos nossos corações. O segundo é a couraça da justiça. O cinto, como eu falei, ele servia para segurar a espada, né? Ele também, ele deixava a facilidade para o manejo da palavra. Mas nós temos a couraça da justiça também, que protegia o peito, né, o peitoral e a cintura do soldado, daquele que estava na batalha. E quando a gente pensa nessa questão da couraça da justiça, a gente pensa num coração reto. A justiça no desenvolvimento da palavra de Deus tem a ver com a retidão, com uma vida irrepreensível. Nós temos alguns textos, né, de Paulo. Paulo usa muito essa questão do irrepreensível. Ele fala também com os líderes da igreja, para que os líderes sejam irrepreensíveis. Fala assim: poxa, mas o irrepreensível é aquele que não erra? Não, a gente tem o irrepreensível, vamos dizer que eu errei com a Débora. Até hoje, na última mensagem, eu abusei da ausência dela aqui, né? Eu espero que ninguém tenha falado nada com ela, me entregado, né? Mas se eu falhei com a Débora, e eu mesmo percebo, eu falo assim: poxa, falei com a minha esposa. Antes dela ficar chateada comigo, eu falo: poxa, Débora, falei de um jeito que eu não deveria falar. Então eu me torno irrepreensível, porque eu não precisei ser repreendido. Eu mesmo reconheci meu erro na relação com a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né, que fala: está errado. Então eu me torno, e ao mesmo, nessa percepção do Espírito Santo comunicando comigo ao meu coração, e percebe a couraça da justiça, né? O Espírito Santo, a palavra, Jesus, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele tinha a função de lembrar daquilo que Jesus estava ensinando. Então é justamente essa retidão. Eu vou proteger as minhas emoções, eu vou proteger o meu comportamento, porque no cenário da palavra de Deus a gente tem muito a expressão retos de coração, né? Que é o irrepreensível. Eu vou me desculpar com Deus, né? Reconhecer o meu erro diante de Deus, para que eu não precise ser repreendido, para que eu não pegue para que o meu pecado ele só seja exposto mediante um flagrante. Não há necessidade disso, né? A gente tem Isabel e Zacarias, né? É um texto que eu gosto muito, que fala que eles eram irrepreensíveis. A gente fala: poxa, a gente é santarrão, é a questão do extremo, justamente, né? A gente fala: não, mas eu sou pecador. Não, nós somos santos. A palavra de Deus nos chama justamente a sermos irrepreensíveis, né? A buscarmos uma relação tão íntima com Deus e proteger as nossas emoções, os nossos corações, com a justiça, com o comportamento correto, que as setas de Satanás, elas vão chegar atrasadas, né?
Porque quando elas chegarem, eu já me desculpei com meu Deus, eu já pedi perdão, eu tenho uma couraça me protegendo, que é a couraça da justiça, que é um comportamento irrepreensível diante de Deus. Separei alguns textos aqui também que falam sobre isso, do próprio Filipenses, né, da carta aos Filipenses. Eu vou ler aqui rapidinho. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor. Isso é a justiça, né, a aplicação da justiça, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça. Percebe que é possível nós nos protegermos com a couraça da justiça, nós sermos irrepreensíveis, nós buscarmos um relacionamento preparados para a batalha, de maneira que quando a seta vier, ela vai bater na couraça da justiça que estará nos protegendo. Aí o terceiro ponto é calçar a prontidão do evangelho da paz, é nós estarmos preparados. Se eu perguntar, é bom nós temos o Ismael aqui com a gente, um corredor. Você corria de chinelo, Ismael? Já correu de chinelo? Fez uma corrida aí de, não sei, 15 quilômetros de chinelo, não? As mulheres correriam de salto alto, 10 quilômetros? Não, por quê? Porque para correr, para estar numa batalha, para nós termos agilidade, nós precisamos estar preparados. O texto vai dizer, né, de que calçar a prontidão do evangelho da paz. Os soldados, eles usavam, né, era algo de madeira, com prego, alguma coisa que eles conseguiam agilidade na hora de guerrear. Nós também, na batalha, nós precisamos estar preparados, né? O texto vai dizer que preparados, a prontidão do evangelho da paz. Nós temos as boas novas que traz paz para a sociedade, e nós precisamos estar prontos para a pregação. Existe uma discussão, né, teológica entre alguns interpretam de um jeito ou de outro. Eu não vou entrar no mérito, eu vou focar aqui na questão da prontidão. Nós estamos preparados. Eu gosto muito de assistir luta, né, de UFC, essas lutas. E quando você ouve, gosta também, o Alan gosta também. E quando a gente ouve, eu já ouvi um relato, certa vez, de um lutador, que a estratégia dele é ganhar do adversário na encarada. Porque ele fala assim, se o adversário desviasse o olhar dele, ele falou, já ganhei, no olhar. É porque o comportamento, não é assim não, né, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Era a estratégia dele, né? Mas a ideia é a gente estar preparado. Por quê? Porque você imagina a gente estar numa batalha, se a gente pensar no cenário do Antigo Testamento, aqueles que estão na frente da batalha não estão preparados para ir. A gente tem o texto de Juízes, quando o Gideão, tinham 32 mil para lutar. Aí Deus fala assim, se vocês vencerem com 32 mil, vocês vão ficar se achando. Então vou fazer o seguinte, vamos tirar uma galera daí. Aí a estratégia de Deus qual foi? Falou, tem gente que não está preparada aí para lutar. E aí ele fala assim, quem tiver com medo pode ir embora. Aí vai, se não me engano, 22 mil, ficam 10. Você percebe que tinham 22 mil com medo. É muita gente com medo, né? Você imagina assim, se a gente estiver numa igreja onde a maioria não esteja preparada, sem a armadura de Deus para guerrear. Aí a gente lembra tem um filme, né, 300, que eles, não é só 300 não, se não me engano, acho que é Gladiador também. Não é esses filmes de guerra que eles se juntam assim, eles fazem um cerco, né, para se protegerem, um protegendo o outro. Se alguém tiver sem escudo ou sem armadura, eu poderia até usar essa estratégia, né, da palavra no do escudo também, né? Mas se alguém não tiver preparado, né, se alguém tiver com medo, se alguém tiver, pode até estar com a armadura, mas abaixar. Então assim, o texto vai dizer que uma das estratégias da armadura é estar preparado para pregar as boas novas de salvação. A gente não pode recuar, a gente tem que estar preparado para prosseguir. E aí seguindo, nós temos o escudo da fé, né? A gente tem que estar preparado para usar as armas certas. O escudo ele é uma arma de defesa, assim, uma consideração que a gente precisa fazer, que na guerra, na batalha espiritual, a gente não tem espaço para soberba, né? O que é a soberba? Não vou levar escudo não, porque só com a espada eu me garanto, né? Você imagina um cara desse, né? Por quê? Aí a gente fala assim, se Deus está mandando a gente usar uma armadura, e parte dessa armadura são partes que servem para nos proteger, é porque a gente não tem espaço para arrogância. A gente precisa ter a consciência de que a gente vai guerrear, a gente vai batalhar, e a gente vai precisar se proteger. E o texto vai dizer que uma dessas estratégias é a fé. Assim, eu botei aqui a proteção, do escudo, ela é uma certeza de que maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. A fé é uma certeza de que nós temos um Deus com a gente. Davi, eu citei Davi na última mensagem, talvez eu citei algumas vezes, porque tem sido uma referência, né, de confiança e de certeza que Deus vai dar a vitória, né? Então, na nossa batalha espiritual, a fé ela tem essa função de nos dar certeza. Eu tenho uma experiência que eu tive num cliente, fazendo um serviço num cliente recentemente, que tinha um salgadinho em cima da mesa, e aí a pessoa dona do salgadinho colocou assim: esse salgadinho é oferecido, aí botou o nome de uma entidade, e botou um monte de símbolo, né, de religiões afro. Eu fiquei assim, pô, isso aí está com um tom de ameaça, né, está meio ameaçador. Aí depois eu descobri quem é a pessoa, porque aconteceu uma situação lá, que um usuário, né, do serviço que a gente estava, disse que estava possuído. Aí ele falou, ele está possuído, pode vir. Aí ele tirou aqui assim a tatuagem, tinha uma tatuagem, né, de um outro símbolo. Aí ele tipo ameaçando o outro cara. Só que ele estava usando a tatuagem como escudo. Você imagina pessoas que não têm um Deus como nós temos, né, um Deus todo-poderoso, o texto diz que Ele é maior do que está em nós, do que o que está no mundo, usando uma entidade para se proteger. E nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus com poder infinito, ilimitado, um Deus que já garantiu a nossa vitória. Então, quando a gente entrar numa batalha, e que nós estamos, na verdade, quando entrarmos, nós estamos em batalha espiritual, nós temos uma certeza de que tem um Deus nos protegendo. O escudo da fé é justamente isso. As setas de Satanás, elas não têm poder para me atacar. As brechas é nós que damos, por isso que nós precisamos usar todas as estratégias da arma de Deus, e o texto vai dizer isso, né? A gente tem isso, ele diz, usando toda a armadura de Deus. Isso repete 2 vezes, toda a armadura, é a armadura completa, é sem brecha, e o escudo ele faz parte, porque a gente precisa se proteger das flechas de Satanás. E já para finalizar, né, nós temos também o capacete da salvação, que eu fiz aqui usando uma arma também de defesa, que serve para nos dar uma consciência de que nós já temos a vitória. A vitória já está garantida. É interessante que a gente entra numa batalha, como eu já falei, sabendo que nós já vencemos. Você imagina um lutador do UFC entrando numa luta, né, ele vai entrar, ele vai ficar parado? Ele tem certeza da vitória. Mas se o cara vier para cima dele, tu acha que ele vai ficar parado? Ele não vai ficar parado, ele vai lutar. Ele tem certeza da vitória, mas ele vai lutar. A ideia da batalha espiritual é justamente essa. Nós temos todas essas estratégias, mas nós temos, aí ele fala do capacete, nós temos uma consciência de que nós estamos salvos, a vitória está garantida, a vitória ela é certa, mas nós precisamos lutar. Coloque o capacete. Use o capacete, ele é necessário. A consciência de que nós vencemos, ela é necessária, mas a consciência de que nós estamos lutando também. E se Deus diz que nós estamos numa batalha espiritual, Ele quer que a gente lute, Ele quer que a gente se defenda, né? E aí Ele quer também que a gente ataque. Quais são as armas que a gente vai usar? É a palavra de Deus. Aí, como eu falei, né, a oração, ela não aparece como uma indumentária de armadura, porque o Paulo ele encerra essa vestimenta, né, essa armadura de Deus na espada do Espírito. E aí eu digo aqui, né, que a espada, e agora nesse caso é uma de ataque. Você vê que ele vai tratando as questões de defesa, né, da couraça, né, o escudo, o capacete e o calçado, né, que também a gente pode considerar como uma estratégia de defesa no caso de uma necessidade de fuga, porque a gente vê que Jesus, em determinadas situações, ele saía de um momento que ele via que não ia. Tem um momento que eles pegam Jesus para apedrejá-lo, um momento que pegam para coroá-lo rei, e ele tinha as estratégias dele de sair de perto. Então faz parte também das nossas estratégias. Mas a espada, ela já é de ataque. Então existem alguns momentos da nossa batalha espiritual que a gente vai precisar nos defendermos com ataque, né? Uma estratégia de ataque. E a palavra de Deus é essa. Mas você imagina você dar uma espada na mão de quem não sabe usar. É um perigo, né? Que ele pode machucar quem está do lado. Isso acontece muito, né? Gente usando a espada para ferir uma pessoa. Isso é um mau uso da palavra de Deus. A gente vê pessoas usando a palavra de Deus para ferir o inimigo, né? E no caso do inimigo, pessoas.
E não é essa a função da palavra de Deus, não é ferir corações, não é ferir pessoas. A palavra de Deus, ela é usada para numa situação de batalha espiritual, é contra os principados e potestades, né? É contra a nossa carne, é contra o mundo e é contra Satanás e os seus anjos. Então nós precisamos manusear a espada de maneira correta, e para isso nós precisamos do exercício da palavra de Deus. São as duas armas mais poderosas que existem. Por isso que eu falei da palavra, é a palavra de Deus e a oração. Aí você fala assim, poxa André, mas a oração, ela não aparece como uma indumentária da armadura de Deus. Mas Paulo, ele encerra esse texto citando 5 vezes, ele fala orem, orem, oração, oração e orem. Então ele encerra a armadura de Deus com a palavra de Deus, né, com o manejo adequado da palavra de Deus, e mandando a igreja orar, para a igreja de Éfeso, ore, a arma é essa. E percebe que a oração, ela é uma arma espiritual também. Eu até fiz uma observação assim, possivelmente, e esse aí é eu, André, falando, se a oração ela seja a própria batalha em si, né? É porque Jesus, quando ele vai iniciar o ministério, o que ele faz? 40 dias de jejum e oração. Quando ele está indo para a cruz, o que ele faz? Ele chama o pessoal para orar. Quando ele foi batizado, Lucas diz que ele estava orando. Então nós temos muitos textos de Jesus orando. Jesus passou o ministério dele em oração. Então a gente percebe que a batalha de Jesus era na oração. E na oração a gente vai usar essa armadura, né? A gente vai usar a fé na oração, a gente vai usar a justiça, né? A retidão, porque nós vamos pedir para Deus nos conduzir por um caminho correto. É Ele que não vai nos alertar desse caminho de retidão que nós vamos viver. A salvação também, a certeza da salvação. É através da oração vai gerar a certeza da salvação, porque a ausência da palavra de Deus e da oração vai gerar esfriamento espiritual, e a gente tem uma tendência muito grande a não permanecer firme na fé, e aí a estratégia de Paulo para a igreja de Éfeso é justamente essa, né? A firmeza espiritual, é nós permanecermos firmes e inabaláveis. Então a espada do Espírito e a oração são as armas que nós vamos usar para vencer essa batalha. Então que isso seja real na nossa vida, que a gente entenda que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. A vida cristã, ela faz parte dessa batalha. A vitória, ela está garantida em nome de Jesus, mas nós precisamos lutar para que permaneçamos firmes e que esse seja o desejo, né, o entendimento de nós, Igreja de Jesus Cristo, para sairmos daqui, né, dispostos a vencermos essas batalhas que nós temos enfrentado no nosso caminhar. Amém?